Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos estruturar mais uma petição inicial agora de embargos à execução. Uma petição inicial um pouquinho diferente, por quê? Porque apesar de ser uma inicial, então segue 319, segue 320, ela não ataca só uma pretensão, como por exemplo, melhor, ela não apresenta apenas uma pretensão como qualquer petição inicial, ela ataca uma outra pretensão. Então, o objeto dos embargos é acabar com a execução, extinguir a execução, desconstituir o título ou pelo menos diminuir o valor. Beleza? Então vamos falar lá um pouquinho agora sobre a estrutura de embargos à execução. Mas repito, é uma petição inicial. Se você sabe fazer petição inicial e olha para os artigos dos embargos à execução, não tem erro. Eu vou repetir isso e talvez eu esteja sendo extremamente chato com você. Mas a maioria dos alunos que erra algum requisito de peça, erra porque não olhou a lei. E eu não estou mandando ler 80 artigos do código, eu estou mandando ler 6, 7 artigos do código. É isso. Como toda peça processual, você precisa ter consulta. E você tem aqui, no dia da prova, o seu VAD, o seu código. Tá? Então vamos lá. O endereçamento, atenção, porque você vai endereçar para onde tramita a execução. Essa é a regra geral, porque você vai pedir aqui uma distribuição por dependência. Embargos à execução. Quer dizer o quê? Que só existe embargos se existir execução. Vamos lá. Dados do embargante, completinho aqui, qualifica ele. Aí traz aqui, ó, o fundamento dos embargos, tá? Aqui, ó, e outros. Já vou te dizer o que é outros. Por exemplo, teve uma vez que caiu no exame de ordem um embargos à execução e uma das defesas era excesso de execução, a outra era incompetência do juízo, que está tudo no 914 a 920, mas tinha uma que era assim, ó, o contrato que estava sendo executado tinha sido assinado com base no erro. Então você queria a anulação desse contrato nessa ação. Isso. Ó, quero que anule esse contrato e deixe constituir o título. Aí você tem que trazer os fundamentos lá do direito civil, tá? Então lembra que eu disse? Embargos é muito amplo. Então é uma inicial em que você se defende. Então você pode alegar o que você quiser para acabar com aquela execução. Claro, o que você quiser, desde que esteja previsto no ordenamento, tá? Traz a qualificação completa do embargado, tá? Lembre-se que o embargado aqui, ele será o exequente. Aquele cara que está iniciando a execução, o exequente, ele será o embargado. Prof, uma dúvida que eu tenho. Ele já não está qualificado na execução? Tá. Eu sempre gosto disso, essa dúvida é muito pertinente, muito aluno me pergunta. Professor, quando eu leio as peças no escritório, no estágio, eu vejo a expressão assim, fulano de tal já qualificado nos autos em epígrafe. Tá. Isso vale quando você já tem um processo em andamento e você está peticionando no mesmo processo. Por isso, autos em epígrafe, é os autos que estão em cima ali, que você indicou. Aqui você não tem autos nenhum indicados. Mas você poderia escrever já qualificado nos autos de execução? Quando você for advogado, você vai fazer isso. Eu tenho certeza, eu faço isso. Só que o seguinte, você está fazendo uma prova, tá? E a inicial, a lei diz 319.2, indicará as partes com a sua qualificação. Se você pegar um examinador chato, ele vai falar, você não qualificou. Ah, mas eu disse que eles já estão qualificados. Pois é, mas a lei diz que tem que qualificar, não qualificou, eu vou te tirar 0,2. Você consegue resolver com recurso? Não. Ah, eu vou impetrar um mandado de segurança. Vai perder, eu nem vou fazer para você, você vai perder, tá? Então, tem que cuidar. Então eu sempre digo, peque pelo excesso, jogue o jogo, dance conforme a música. Quando você se tornar advogado, você faz do jeito que você acha que tem que fazer. É que nem recurso. Eu hoje vou fazer uma apelação. Eu não abro um tópico para falar do cabimento da apelação. Por quê? É óbvio que é cabível, tá? Se não fosse cabível, eu não ia fazer.
Alguém vai negar seguimento à tua apelação por isso? Não, e nem pode. Mas no exame de ordem ele te pontua. Aí você vai perder 0,2, 0,3 por isso? Não, você vai lá e faz. Você pega o regulamentinho, põe embaixo do braço e trabalha com ele. Quando você virar advogado é outra parada. Por isso que eu digo, eu tenho aqui um curso que eu estou montando também, que é um curso para advocacia civil, advogados iniciantes. É outra vibe. Tem coisa que você vai ver que eu vou te falar, mas você disse diferente lá no curso da OAB. Disse diferente, porque lá eu estava te ensinando a passar no exame de ordem. Aqui eu estou te ensinando a começar a advogar. Tipo autoescola, não é? Autoescola você vai lá, faz um teste do Detran a 40 por hora. Quando você vai para a estrada, é outra parada, tá? Ou seja, a autoescola te ensina a passar no exame do Detran. Não vai te ensinar a dirigir na estrada. Eu vou te ensinar a passar no exame de ordem, não a advogar. Isso tem outro momento, é outro estágio, é outro foco. Vamos primeiro passar, vamos garantir o nosso boletim de anuidade da OAB, depois a gente te ensina como é que você vai fazer para advogar. Beleza? Claro que muita coisa que a gente vê aqui você pode usar, mas eu estou dizendo que tem coisa que você faz aqui que na advocacia você não vai precisar fazer, tá? Esse tópico eu acho uma grande de uma bobagem, mas a FGV, quando caiu embargos, cobrou. E foi muita sorte isso daqui. Porque quando caiu embargos, eu lembro que eu mandei uma mensagem para os alunos, meus alunos, olha, atentem para a tempestividade nos embargos. E eles, graças a Deus, colocaram, a FGV deu 0,3, eu acho, para demonstrar a tempestividade. Como é que você demonstra? Falando do prazo que é de 15 dias, tá? E fazendo a contagem dos 15 dias nos termos do 231. Você não precisa decorar o 231. O 915, ele já diz isso pra gente, tá? Só aqui, um detalhe. Você não tem prazo em dobro para embargar, tá? Então não tem aquela parada de, o prazo dobra se tiver mais de um executado. Não dobra, tá? E detalhe o seguinte. Num processo tradicional, imagine assim, tem 4 réus. O prazo para os 4 se defender começa da data da última juntada. Nos embargos, os prazos são individuais. Se o meu mandado de citação juntou hoje e o do outro réu juntou quarta-feira, tá? Passada, o dele começou na quinta, o prazo, e o meu começa amanhã, tá? Agora, se os réus são casados entre si ou companheiros, aí é da última. Então, por exemplo, Guilherme e Bruna são réus em execução. Guilherme é citado na segunda, o mandado dele junta na terça. Bruna é citada na quinta, o mandado dela junta na sexta. O prazo para os dois começa no próximo dia útil, que seria segunda-feira para embargar, tá? Isso tudo tá ali no 915, não precisa se desesperar, tá na lei, só tô te lembrando, tá? Abriu tempestividade, vai narrar os fatos. E aquela regra clássica, não inventa fatos, não presuma fato, tá? E aqui, ó, você deve indicar os fatos que modificam, extinguem ou impedem o prosseguimento da execução. Então você vai indicar, a dívida já foi paga, a obrigação está prescrita, ou esse contrato não foi assinado por mim, a assinatura é falsa, ou esse contrato foi assinado por mim de forma coagida, não sei, é você que vai contar o que aconteceu com base no enunciado, que é o nosso guia mestre aqui. Depois disso, no direito, você tem que adequar a uma das hipóteses do 917, tá? O 917 vai trazer várias situações, ó. Inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação. Imagine que a obrigação esteja prescrita, por exemplo. Já não dá mais para exigir. Ou, imagine o seguinte, ele está me cobrando essa dívida, mas ele não cumpriu com a parte dele, ou seja, ele não pode me exigir ainda. Ou, a dívida ainda nem venceu, se não venceu, ele não pode me exigir, tá? 2. Penhora incorreta ou avaliação errada. Essa hipótese aqui, você só vai arguir se o enunciado mencionou que houve uma penhora sobre um bem que não poderia ter sido penhorado, por exemplo. Ou penhorou um bem maior do que podia. Ou penhorou o bem inteiro era para penhorar só uma parte. Ou avaliou de forma errada o bem, mas só se já teve penhora ou avaliação. E aqui um detalhe. Professor, e se não teve? Se não teve, você não vai falar nada. Mas se depois de 3 meses eles fazem a penhora sobre o meu salário? Você faz uma petição simples em 15 dias para arguir a impenhorabilidade do salário, tá? Fechou? Excesso de execução. Essa hipótese, para mim, é a mais importante de todas. Opa! Para mim, deixa eu aumentar aqui.
para mim, é a mais importante de todas, o excesso de execução. Por quê? Porque é muito comum você arguir o excesso e aí não esquecer de indicar o valor e juntar o demonstrativo. Você não vai fazer uma planilha, você só vai dizer que está anexando a planilha nesse caso, tá? Beleza? Aí aqui eu trago o que se considera excesso de execução. Tem várias hipóteses aqui, todas essas letrinhas. Não precisa decorar, isso tá na lei, tá? Quinta hipótese importante, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Também você pode arguir em embargos à execução, tá? E aí, qualquer matéria que seja lista. Então, olha, esse contrato foi assinado com base em erro, coação. E aí aqui, gente, traga todos os teus fundamentos de defesa. É a mesma lógica que você faz na contestação. Você traz um por um, mesma coisa. Aqui, ó, eu até te aconselho aí fazendo isso em tópicos, ó, tá? E aqui, algo que é muito comum, tá? Muito comum, ó. Se tiver elementos que evidenciem a possibilidade ou o interesse do seu cliente no efeito suspensivo, você também deve fundamentar. E aí você abre um tópico específico para fundamentar o efeito suspensivo, tá? Aí aqui, atente, né? O enunciado ele diz assim, o seu cliente inclusive tem um bem para oferecer. Aí você menciona aqui, olha, está oferecendo o bem como garantia. Ou o enunciado já disse que esse bem foi oferecido como garantia na execução. Tudo para conseguir o efeito suspensivo. Beleza? Nos pedidos, vamos lá. Como eu disse para você, a ideia dos embargos é acabar com a execução ou pelo menos reduzir, tá? Tem que atentar muito ao enunciado. Se teus embargos é só para discutir valor, você não quer acabar com a execução, você quer reduzir o valor. Agora, não é para reduzir só, é também para extinguir. Então, beleza, então pede a extinção, se não der a extinção, pelo menos a redução e assim por diante, tá? Primeira coisa que você vai pedir, concessão do efeito suspensivo, já que você tem fundamento para isso, tá? Distribuição por dependência, e aí eu deixo aqui, ó, um destaque, não será feito esse pedido se ela estiver sendo processada por carta, essa execução, e você for embargar no juízo deprecado. Repito, você não é obrigado, tá, a apresentar no juízo deprecado, mas pode ser que você apresente. As custas, já que tem custas nos embargos, que é uma inicial, citação do embargado na pessoa do advogado, ó, nos termos do 920, eu não estou inventando nada, tudo na lei, tá? Aí a procedência dos embargos para o fim de, ó, algumas possibilidades, desconstituir o título executivo e extinguir a execução, reduzir o valor da execução, modificar a forma em que se processa a execução, aí vai depender, gente, do caso concreto, do teu enunciado. Sempre se pergunte o que o meu cliente quer e o que eu posso oferecer para ele, né? Não é só porque ele quer que ele pode ter aquilo, mas o que ele quer te dá um indicativo. Aí você vê o que a lei permite que seja feito naquele caso, tá? Sempre lembrar que se você alegar excesso de execução, junte o demonstrativo do débito, tá? Juntada de cópias processuais. Isso aqui é uma bobagem, ó, porque o processo é eletrônico normalmente, mas a FGV pontua também, e condenação em custas de honorários. Prof, eu vou esquecer disso aqui. Você só vai esquecer se você não ler a lei. Por isso que eu digo, tudo que a lei diz ali que você tem que pedir, que você pode pedir, peça. Peça, não brigue com isso, tá? Aí o valor da causa, tá? Ó, aqui o valor não será necessariamente da execução, mas sim aquele que se pretende discutir em série de embargos. Como assim, professor? Então vamos lá. Imagine o seguinte, tem uma execução de 100 mil reais, tá? Você vem e embarga dizendo o seguinte, ó, não devo 100, devo 80. Se você está dizendo que deve 80, o que você quer discutir é os 20, então o teu embargos é de 20. O valor dos embargos é o benefício que você espera. O cara está te cobrando 100, você topa pagar 80, o teu benefício é de 20. O valor da causa, 20 mil. Não, ele está me cobrando 100, eu quero acabar com a execução, então é 100 também, tá? E aí só cuidado, que às vezes o enunciado fala, o valor era 100, mas atualizado é 105 mil, então se você quer acabar com a execução inteira, será 105 mil, tá? Faz um fechamento, só cuidado, né? No caso aqui, como embargos tem prazo, atenção ao prazo, lembrando que esse prazo aqui, ele é
também de 15 dias. Professor, a inicial de embargos ela é mais complexa que a inicial da execução. Por quê? Porque na inicial da execução você já tem um título executivo, é só cobrar. Nos embargos você tem que desconstruir aquele título executivo que gozava de presunção de certeza, de exigibilidade e de liquidez. Então, por isso é mais complexa. É uma ação tradicional, é uma ação de conhecimento. Só que o objetivo não é uma pretensão autônoma, é uma pretensão que é acabar com aquela execução, acabar com o título ali que enseja a execução, ou pelo menos reduzir o valor dessa execução. Beleza? Cansados? Dá uma descansada, toma uma água, toma um café. Se tiver com pique, vai para a próxima aula. Se não, segue depois, mas não deixa de seguir a rotina de estudos, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até mais.